igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como que? Quer dizer, não vou avisar, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Você vê que Deus, ele disse para ela que ele conhecia aquela igreja. É como hoje, Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece o Paulo, Deus conhece o Alain, Deus conhece a Liliana, e Ele te conhece, Ele me conhece como ninguém. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Quando Ele fala que conheço essa igreja, a igreja não é a parede, a igreja não é o banco, a igreja sou eu. Então Deus nos conhece. E aqui nessa igreja de Sardes, havia 2 tipos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, olha só, pessoas que estavam dentro da igreja, mas não tinham a salvação. Não tinham. Tem gente que, se Jesus voltar agora como ladrão, que ele vai vir como ladrão, essas pessoas vão ser tomadas de quê? Surpresa. Porque elas vão ficar. Por que elas vão ficar? Porque Deus conhece elas. Deus sabe que essas pessoas estão na igreja, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Não estão praticando a palavra do Altíssimo. Então Deus conhece elas. E como a gente sempre fala para vocês, pior do que ser enganado é a pessoa se enganar. É a pessoa achar que ela está bem, mas ela está mal. E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não é sentir, não é arrepio, não é uma fé emotiva, não. Você não está bem quando você chora. Você não está bem com Deus quando você ouve uma canção e aquela canção te comove. Ai, que paz. Não, 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 isso tem nada a ver. Isso aí, o nome disso é o quê? Emoção. Emoção. E você não pode basear a sua vida espiritual em emoção. Por exemplo, tem gente, eu já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ah, bispo, nunca mais chorei na presença de Deus. Eu estou muito mal com Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem diz que ser de Deus é que você tem que chorar? Quem diz que está bem com Deus é quando você chora, é quando você está ali chorando na presença. Não, nem sempre eu choro, nem sempre você vai chorar. O que prova que você está bem com Deus, deixa eu te ensinar uma coisa, é a sua consciência limpa diante de Deus. É quando você não deve ao diabo. Isso prova que você está bem com Deus. Isso prova. Então, Deus falou desse primeiro grupo que estava dentro da igreja de Sardes, porém indo para o inferno.
E a pergunta é, pessoal, será que você não é essa pessoa? Escuta o que Deus está falando com você. E Deus não fala isso em tom de julgar, em tom de apontar o dedo para você, porque se alguém apontar o dedo para você, tem o quê? 4 dedos apontados para ele. A questão aqui não é te julgar, a questão aqui é a sua alma, é a sua salvação. Eu falava agora com o bispo de Éter, que é responsável pelo trabalho lá em Manaus, e ele falava para mim: Alain, parece um clima, um ambiente de terror aqui no estado. As pessoas querendo o ar e não tem. Um inferno. Um inferno. Aí eu te pergunto, você acha que essas pessoas sabiam que elas iriam passar por isso? Claro que não. Ninguém espera pela morte. A morte vai chegar sem avisar. Mas o problema não é a morte desse corpo. O problema é para onde vai a minha alma. Aonde eu vou passar a minha eternidade. O bispo Macedo falava agora, 7 horas da manhã, ele dizia assim: eu tive coronavírus e eu não morri, não sei o motivo, não chegou a minha hora, mas se eu morresse, o bispo falava, eu sei para onde vai a minha alma, eu sei que eu estou salvo, de uma forma ou de outra eu vou morrer, mas essa paz que eu tenho, de que se eu morrer agora eu estou salvo, isso não vem por uma emoção, isso vem porque eu tenho obedecido a palavra de Deus. Não é que o bispo é perfeito, não é que o bispo é mais santo que eu e você, não, é que o bispo, ele procura praticar a palavra de Deus, não na igreja apenas, não apenas no dízimo, não apenas na oferta, não, isso aí é o mínimo dos mínimos. Pessoal, dízimo e oferta é o mínimo. Quando a gente fala de obediência, nós estamos falando do seu caráter, nós estamos falando da sua idoneidade, nós estamos falando daquela porta para fora, no momento que você está com a sua família, no momento que você está com os incrédulos, no momento que você está na faculdade, na escola, no trabalho, é lá que Deus ele nos observa. E para encerrar o outro grupo, ele fala de um grupo pequeno, olha só, vamos ler de novo isso aqui, vale a pena. Mas também tendes em Sardes poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de quê? Porquanto são dignas disso. Bispo, então existe pessoas que merecem, se for por méritos, quem sou eu para estar aqui? Quem é você para estar aqui? Quando a gente olha para trás, a gente lembra do nosso passado, a gente não quer nem lembrar. Por quê? Vivíamos numa vida obscura, vivíamos numa vida triste. A gente só fala do nosso testemunho para ganhar almas, mas quando a gente lembra com tristeza. Você vê, nós temos homens que foram assassinos, nós temos homens que mataram a própria mãe. Que isso, bicho? Nós temos homens na igreja que conheceram Jesus dentro da cadeia, que fizeram coisas terríveis, só em falar dá até arrepio. Mas por quê? Porque eram pessoas que não conheciam quem? A Deus, não tinham o Espírito Santo, não tinha Deus. Mas Deus pegou essa pessoa e transformou ela, que é o que Ele quer fazer com cada um de vocês. Ele quer te transformar. Mas
Veja que Deus falou para essa igreja, essas poucas pessoas, elas estão sendo salvas. Por quê? Não é por méritos, não, é porque elas se blindaram, elas vigiaram, elas guardaram o seu coração, elas guardaram a sua fé, elas se guardaram, elas colocaram a sua salvação como prioridade. Então essas poucas pessoas, elas não agradavam a todo mundo, elas não agradavam suas respectivas famílias, não, elas agradavam a Deus. E nós temos que escolher, você tem que escolher, ou você vai agradar a sua família, ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar os seus amigos, ou você vai agradar a Deus. Nós temos que fazer uma escolha, a quem você quer agradar. Se você quer agradar o seu namorado e desagradar a Deus, então você está contaminando as suas vestes. E como que eu contamino, bispo, as minhas vestes? Com o pecado, com a mentira, com a injustiça. Então nós não podemos estar na multidão, nós temos que estar no meio dessas poucas pessoas. Aí você entende por que nós trabalhamos. A Igreja Universal, ela não fecha. Nós abrimos a igreja de manhã e até 10 horas da noite a igreja está aberta. Mas na madrugada, você liga a Record, você liga em outros canais, está lá o pastor, está lá a gente pregando, está lá a gente falando de Jesus. Quer dizer, 24 horas mostrando para as pessoas um Deus que é vivo. Para quê, bispo? Para encher a igreja? Não, porque o que adianta essa igreja estar toda cheia e poucas pessoas seriam salvas? O que Deus quer é que você seja salvo, é que a senhora seja salva. E quando você, meu amigo, recebe essa paz, então você é transformado, mas você precisa se entregar.